Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém. Amém. Querido Deus, amado Pai, pedimos a Tua bênção nesse instante para que Tu nos ajude na compreensão dessas escrituras que acabamos de ler. Amém. E que a Tua palavra possa mais uma vez, Senhor, fundamentar nossas vidas, como o Teu apóstolo Paulo disse, no qual a igreja deve estar fundamentada, que é em Teu Cristo, Jesus Cristo. Ele é a revelação da igreja, Ele é a rocha da igreja. Ajude-nos, Senhor, a ter mais um pouco de entendimento. Ilumine agora as mentes, os olhos dos nossos corações, para que possamos ser capacitados para não apenas aprender algo mais, mas confessar algo mais de Ti, da Tua palavra. Revela a nós a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Instrua-nos nesse instante. Pedimos isto, que o Teu Santo Espírito, o Paráclito, Senhor, venha agora estar aqui, nos guiar, nos dirigir e nos dar o entendimento correto e perfeito da Tua palavra. Assim pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Nessa escritura que nós lemos, Paulo disse, eu como um arquiteto lancei o fundamento. Então ele disse, eu estive aqui entre vocês como um enviado de Deus para arquitetar, para edificar, para construir um edifício. E eu coloquei as bases desse edifício, eu coloquei os fundamentos. Então, se a igreja está edificada sobre um fundamento, como disse Paulo, este fundamento, ele disse que é quem? Jesus Cristo. Então, a fé sobre a qual a igreja deve estar edificada é sobre a revelação de Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento dela. E se alguém abandona este fundamento, se alguém abandona esta fé ou esta revelação,
seria não somente uma rejeição a uma revelação, mas seria menosprezar e abandonar o próprio Cristo. Paulo disse, eu lancei o fundamento. A palavra que ele usou lá no grego significa eu assentei como fundamento, eu assentei as bases. Né? Quando ele disse eu coloquei os fundamentos lá do grego temelios, também quer dizer eu coloquei os princípios básicos. A palavra fundamento quer dizer isto. Eu lancei os princípios básicos. Essa palavra também significa uma instituição ou sistema de verdades. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu instituí, eu coloquei um sistema de verdades para vocês. Princípios básicos que deveriam guiar e nortear e fundamentar as suas vidas. E nós sabemos que foram vários desses princípios básicos que Paulo tratou com a igreja. Ele falou sobre a soberania de Deus, sobre a predestinação, sobre a semente da serpente, casamento e divórcio, os dons espirituais, o ministério quíntuplo. Foi uma gama muito grande de sistemas de verdades que ele passou. Mas veja que ele conseguiu sintetizar todos esses sistemas de verdades, todas essas ideias básicas em uma palavra, ou em um nome, Jesus Cristo. Ele disse que quando você tem a revelação de Jesus Cristo, você tem a revelação de todas essas coisas fundamentais que ele expôs para a igreja. Você lembra que quando o irmão Branham ministrou os selos, ele disse a revelação dos selos é Jesus Cristo. Amém. O irmão Branham fez a mesma coisa, ele sintetizou tudo. Os selos, o que é selos? A revelação de Jesus Cristo. Amém. Se você tem a revelação de Cristo, você entende os selos. É verdade. Então aqui Paulo diz, se você tem a revelação de Jesus Cristo, você sabe tudo mais que ele ministrou. Todos esses sistemas de verdade, a divindade, o tema da adoção, o relacionamento entre o pai e o seu filho, tudo isso são esses sistemas que Paulo ali estabeleceu para nós. Mas veja que Paulo, ele disse então que nenhum outro fundamento deveria substituir esse fundamento que é Cristo. Nada deveria ser ministrado para a igreja que fosse para substituir aqueles sistemas de verdades, aqueles princípios básicos que ele estabeleceu. Nada deveria ser colocado no seu lugar. E ele disse que qualquer coisa que fosse recebida no lugar disso, ele disse, seria falso. É como se fosse um outro Cristo que estivesse sendo ali pregado. E você sabe que lá em Efésios, Paulo disse, há um só Senhor, há uma só fé. Não é isso? Ou seja, há uma só doutrina, há uma só revelação. Nós entendemos que fé é uma revelação. Então aqueles que apostatam dessa revelação estão apostatando dessa fé. Agora, vamos tentar entender isto. É impossível que alguém que recebeu a revelação possa apostatar disso. Quando Paulo disse que alguém pode abandonar a fé, ele está falando que alguém está rejeitando apenas um conhecimento intelectual. Porque quando você tem a revelação, Mambana disse que Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo é o novo nascimento. Então, quando você tem a revelação de Cristo, você nasceu de novo. Amém. É impossível alguém que nasceu de novo voltar a morrer. É impossível, então, que alguém que recebeu a revelação possa rejeitar a revelação. Não. Mas, irmão Jorge, eu conheço pessoas que abandonaram a doutrina, abandonaram a mensagem, não receberam uma revelação, não experimentaram o novo nascimento. O que eles tinham uma concepção intelectual. Teve um tempo que isso acabou, o efeito acabou. Mas quem tem a revelação nasceu de novo. Amém. E quem nasceu de novo, ele vai continuar crescendo ainda mais e mais. Você vai continuar progredindo, você vai continuar avançando. Não foi isso que ministramos no culto domingo passado? Foi domingo, não sim? Né? Deus ele está aperfeiçoando o nosso caráter. E isso não é apenas com o ensino, não é apenas com a ministração da palavra, não é apenas revelando mistérios, mas é também criando situações contra você ou a favor de você para moldar o teu caráter, para formar você. Aleluia. Moldar a tua personalidade. Deus trabalha com seus filhos de inúmeras formas. Nós continuamos crescendo, mas é impossível que um filho de Deus, nascido de novo, venha apostatar. Então, quando Paulo está falando dessa situação, aquele que rejeita, o que toca esse Cristo para o outro, se alguém faz isso, é porque ele não teve a revelação do Cristo. Porque quem tem jamais faria isto, jamais o substituiria. Amém, queridos? Isso aqui é bem claro, isso é tão fundamental. Então, nós vimos naquele estudo de domingo passado, que Davi ali se apresentou o Senhor como a sua rocha, não é isso? A rocha da sua salvação, a sua fortaleza. E o irmão Branham, ele nos explicou que aquela rocha, quando Davi mencionou isso no Salmo 102, aquela rocha era a revelação da palavra da verdade revelada para Davi. Ou seja, quando ele diz que ele tinha uma rocha, quer dizer, ele tinha uma palavra revelada para ele.
E nisso ele se firmou, mesmo com os problemas que surgiram, como mencionamos, ele se manteve firme por causa daquela revelação. Quando você tem essa revelação, você tem um novo nascimento e você se torna inabalável. Amém? Amém? Pode vir os problemas, pode vir os tormentos, pode vir as vicissitudes, pode vir as intempéries, chuvas, tempestades, rios transbordando. Isso não importa. Você se torna inabalável porque você está firmado nessa rocha, Amém. Que é a nossa salvação. E que, como o irmão Bana disse para nós, era uma palavra revelada. Tanto para o dia de Davi como para nós. Aqueles que estão firmados nessa rocha, que é a sua salvação, estão firmados uma palavra que é revelada para a igreja, para os filhos de Deus no seu tempo. Exato. Então toda a igreja, como disse Paulo, está fundamentado nessa revelação de Jesus Cristo. Né? Então você tem que ter, da mesma forma, a fé de Jesus Cristo. Amém. Porque o Mambana disse que fé é uma revelação. Amém? Não custa nós recapitular isso outra vez. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Porque fé é uma revelação. Amém. Porque é algo que é revelado a você. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado. Não foi uma coisa que você estudou, não foi uma coisa que alguém contou para você. Foi revelado. E quem é que revelou? Nenhum homem pode revelar para você. Só Deus pode revelar para você. Né? A revelação é de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro. Essa é a rocha. Esse é o fundamento da igreja. Então, se a igreja está edificada sobre uma fé, que é uma revelação de Deus, então essa revelação, ela tem que ser o seu fundamento, o fundamento de Deus. E o apóstolo Paulo diz que só existe um único fundamento em que a igreja está sentada, e que é Cristo. Agora, qual é a revelação de Cristo que você tem que saber, na qual você precisa se fundamentar? Porque há algo no qual isto é revelado e você tem que crer, receber e aceitar. Nós temos que saber, a fim de que nenhuma outra revelação, por mais inspirada que seja, ocupe o seu legítimo lugar. Porque Paulo disse que você não venha nunca substituir esse fundamento. Ou seja, que você nunca troque essa fé, essa doutrina, essa revelação por alguma outra coisa. Então nós temos que saber no que consiste esta revelação acerca de Jesus Cristo na qual a igreja está fundamentada. E o Mambana vai dizer para você qual que é essa revelação, no que consiste isso. Uma mensagem que nós não temos traduzido ainda, chamada Fazendo um Caminho de 53. Deus fez um meio de escape e você terá que vir nos termos de Deus. E isso é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum outro fundamento é posto a não ser o que já foi posto. Mas agora o Mambana vai se aprofundar um pouco mais para você isso aqui. Porque ele está citando Paulo, acabamos de ver isto. Ninguém para edificar sobre qualquer outro fundamento, como o restolhos, a lama, as inundações arrastarão isso para longe e grande será a ruína. Quer dizer, qualquer outro fundamento, qualquer outra revelação não tem poder, não tem validade, é pífio, não tem valor. Não persevera, não permanece, não persiste pela prova do tempo, pelo teste da palavra. Mas Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Doutrinas, inspirações, seja o que for. Essas portas do inferno aqui, é tudo aquilo que é anticristo, que é antipalavra. Qualquer outra coisa que venha a ser oferecido para um filho de Deus, não vai ter valor. Ele não vai aceitar isto. Sobre o que é que ele edificou? Sobre a verdade espiritual revelada de que ele é o Filho de Deus. Amém. Esta é a revelação, esta é a rocha, este é o fundamento da igreja. Então, é nisso também que Pedro se firmou, porque Jesus perguntou, o que vocês estão dizendo aí fora acerca de mim? O que vocês estão dizendo para eles que eu sou? E cada um deu sua opinião, e quando chegou a vez de Pedro, disse, eu tenho dito para eles que tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? O Filho do Deus vivo. E Jesus disse que não tinha sido carne, não tinha sido sangue que havia revelado isso para ele, mas o seu Pai, Deus. Porque como dissemos, uma revelação não é dada por um homem, não é dada por um sistema, não é dada por uma escola de seminário, é somente Deus. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e contra o seu fundamento. Então, as portas do inferno, elas podem inspirar outras doutrinas, podem inspirar ministros, podem inspirar teólogos,
O que essas portas quiserem fazer, ela pode fazer. Mas nenhuma de suas inspirações, nenhum dos seus ensinos, sejam elas trinitárias, unicistas, poderão remover esse fundamento sobre o qual, disse Mombana aqui, a verdadeira igreja está solidificada, está fundamentada, está edificada, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Outra mensagem sem tradução aqui entre nós, Jeová Jireh 61. Deus levantará todos os tipos de coisas, se a igreja simplesmente ficar em condições de recebê-las. Mas Ele nunca irá edificar a sua fundação sobre algo que o homem estabeleceu, que o homem arquitetou, que o homem inventou. Pois não há nenhum outro fundamento que possa ser colocado além do que está posto. Cristo Jesus, Amém. O Filho de Deus. Amém. Esse é o fundamento da igreja. Há outro parágrafo aqui, mais ou menos a mesma coisa, eu não vou precisar ler. Mas veja, Mombana disse que a fundação original dos apóstolos, no qual a igreja deveria se firmar, ela foi abandonada. Ao longo das eras isso se perdeu. E ainda hoje muitas igrejas não estão fundamentadas nesta revelação. Né? Elas têm abandonado os fundamentos dos apóstolos, os quais Paulo disse que nunca deveriam ter sido substituídos. E as igrejas têm substituído esses fundamentos originais por um companheirismo denominacional. Vem estar conosco, né? As palavras que Mombana dizia, né? Apertar a mão de companheirismo, alguns traduziram por destra de companheirismo, quer dizer, apertar a mão, vem aqui, aperta minha mão, vamos ficar juntos. E aceitaram isto como um fundamento. Ter companheirismo com fulano, isso é fundamento, é o meu fundamento, é a minha identificação. Né? Então, isso faz com que um membro de igreja seja identificado por qualquer outra coisa, mas menos por Cristo. Mombana disse aqui na mensagem O Caminho de Volta, eu me pergunto por que os homens e mulheres tentam denominar as pessoas em um companheirismo de denominação, ao invés de trazê-las de volta ao fundamento original. Porque Mombana sempre reclamava disto. A maioria dos ministros estão levando pessoas para as suas igrejas, não estão levando para Cristo. É disso que o Mombana aqui está reclamando. Não estão levando para o fundamento original que é Cristo e a revelação de quem Cristo é. Estão levando para uma destra de companheirismo, para uma denominação. E as pessoas se identificam com isso. Você é cristão? Claro que eu sou cristão. Não está vendo que eu converso com fulano de tal, do ministério tal, da igreja tal? Mombana disse, estão reduzindo a vida cristã dos membros da igreja a companheirismo denominacional. Deus sabe disso. Mas é a maneira mais popular. A maioria está fazendo assim. Eu pertenço ao fulano de tal. É assim que eles se identificam. Sim, eu sou cristão. Eu pertenço ao meu pastor fulano. Não é isso? Eu sou o doutor fulano de tal certa organização. Eu sou de... Cita aqui o nome. Eu tenho uma bolsa de estudos e assim por diante. Eu tenho meu PhD, meu LLD. Isso não significa nada para Deus. Não é com essas coisas que você tem que estar identificado. É com o fundamento original. Que ele disse, estão deixando, estão perdendo. Então, o que os cristãos necessitam é de Cristo de volta à igreja. É de Cristo de volta ao seu fundamento. De volta ao verdadeiro conhecimento bíblico. Voltando para a fundação original. Mas cada vez mais, as igrejas estão menos interessadas de ouvir a palavra de Deus. Ao invés disso, só o que elas querem hoje é o quê? Há um pastor que seja um bom contador de piadas. Existe um ministro aí que fica contando piadas. O povo ri daquilo. É esse o desejo de consumo das igrejas de hoje. Né? E quer uma pregação que satisfaça os seus ouvidos, que seja agradável, que não lhes fira, que não lhes machuque. Né? É isso que estão buscando hoje. Então, a verdade é que Cristo tem sido afastado desses lugares. E o que se precisa hoje, Mombana disse, é de Cristo de volta a essas reuniões. Amém. O fundamento original de volta ali, sendo testemunhado, pregado. Mas, para que isso aconteça, é preciso então voltar a esses fundamentos. Verdade. Vamos para um sermão sem tradução de novo aqui. Não tem mais 63. Hoje a maioria das pessoas não quer um homem que fique de pé e diga a verdade sobre isso. Eles não querem. É a última coisa que eles querem. O que eles querem, Mombana? Eles querem algum pequeno rique com um corte de cabelo hollywoodiano, ou seja, um pregador moderno, e perfume por toda parte. Eu até ia botar um perfume e esqueci. Nem estou cheirando muito bem aqui hoje. Esqueci, eu botar um perfume e esqueci. Querem ministros perfumados e que vem até aqui e fale sobre alguma teologia que ele aprendeu em algum cemitério ou seminário. Perdão, Mombana se corrige. Eu queria dizer seminário de cemitério.
Mas daqui a pouco ele vem dizer aqui, mas é tudo a mesma coisa, diz ele. É tudo a mesma coisa. Um lar de cadáveres. Seminários são cemitérios, lar de cadáveres. Que fundamento eles estão pregando ali? No que eles estão fundamentando ou firmando, ou usar uma palavra melhor, no que eles estão orientando, instruindo aqueles ministros para fazer mais adiante? Para erguer igrejas, no quê? Para buscar companheirismo denominacional, não na fundação original. Então ele disse, são cemitérios, é na mesma. Eu errei, mas ao mesmo tempo estou certo. Então, é isso, é tudo a mesma coisa. Encontramos isso por toda parte. Eles querem algo assim. Eles não querem mais o evangelho à moda antiga, entregue no poder e demonstração do Espírito Santo. Então, queridos, há algo errado. Precisamos de uma reunião de testemunho. Pessoas que não têm medo de testemunhar. Eu creio nisso, isso é verdade para mim, isso me renovou, me transformou, isso me libertou, estou livre do sistema dos homens. Tem que testemunhar, né? Você tem que testemunhar. Precisamos de uma reunião de oração. Precisamos de oração. Mais do que nunca. Porque temos dito no culto do domingo passado, por você se posicionar nisso, você é perseguido. Então você precisa de oração mais do que nunca. Você precisa de orientação de Deus. Você precisa de direção de Deus. Precisamos de um cavocar, de um clamar. É verdade. Precisamos de Cristo de volta ao nosso meio. Conhecer a Bíblia. Precisamos voltar para a fundação original, voltar para o lugar, para a rocha da qual fomos cortados e começar de novo. Aleluia. Graças a Deus. Então, voltar a essa fundação original, o que quer dizer isso? Significa receber e dar testemunho do ensino correto da palavra. Né? E a qual, como disse o Mamãe, muitos têm se afastado. E isso sempre tem ocorrido, queridos. Em todas as eras sempre aconteceu. Mas o Umbanda disse que nesse tempo do fim estava prometido para esta era, a era de Laodiceia, voltar para a mesma mensagem de Éfeso. Ele disse que a era de Laodiceia voltaria a ser efesiana por causa dessa fundação original que seria restaurada. Né? Ou seja, o alfa se conectaria com o ômega e o ômega viraria a ser alfa outra vez. Né? Uma mensagem aqui onde ele fala isso. Paradoxo. Nos foi prometido outro Efésios. Está previsto aqui na Escritura. Portanto, eu creio que estamos vivendo em Éfeso novamente. Nós temos que ser efesianos. Deixe os outros serem laodiceanos. Gosto de ser assim. Volte a ser Efésios. Né? Quanto mais ele prometeu, quanto mais está deixando na Bíblia, até esta mesma era em que estamos vivendo, os Efésios novamente das eras da igreja. Temos 7 eras da igreja e nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Éfeso. Nós voltaríamos aos fundamentos originais. Amém. Isso mesmo. E estamos aqui. Isso está aqui. Amém. Esse fundamento está aqui. Amém. Eu creio com todo o meu coração que Jesus Cristo fez a promessa. Foi uma promessa. Ele sabia que aqueles que tiveram apenas uma concepção intelectual abandonariam tudo, mas ele disse, eu vou fazer com que tudo isso retorne. Glória a Deus. Então, dizer que estamos vivendo em um outro Éfeso significa que nós estamos sendo sustentados pelo mesmo alimento que sustentou aqueles primeiros cristãos primitivos lá do Alfa, lá de Éfeso. Né? E isso, diz o Umbanda, nos torna colunas do Evangelho. Durante eras, o que se tinha de representação do cristianismo em fora era qualquer coisa, menos coluna do Evangelho. Era a coluna de uma igreja, de um sistema, do romanismo, da Babilônia, menos do Evangelho. Mas a Umbanda diz que agora que se tornamos Efésios novamente, agora que voltamos aos fundamentos originais, a Umbanda diz que você pode dizer, eu sou agora, de fato, outra vez, uma coluna do Evangelho. Amém. Você que está aqui, você, aqueles que nos ouvem, que estudam, nós somos colunas do Evangelho. Uma mensagem que não temos traduzida, a era da igreja de Filadélfia, aquela série das eras de 60. Ao que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus. E agora vem o Umbanda explicar isso aqui. Coluna. Uma coluna é uma fundação. Fundação no templo da casa ou da casa de Deus. O templo do meu Deus ou a casa do meu Deus. É uma coluna, é uma fundação. Estes são os que tomaram a palavra que ouviram e voltaram ao fundamento. Aqueles que receberam esse fundamento original são agora colunas do Evangelho. Amém. Não são todos que podem dizer eu sou coluna. São colunas da sua denominação. Mas agora nós somos chamados para voltar à era de Éfeso e dizer, nós somos colunas. Amém. Mas veja,
Mesmo isso tendo sido restaurado, nós temos chamado atenção para isso, porque o Umbanda falava isso. Este ensino que tem sido restaurado para nós, para nos converter hoje outra vez colunas, mesmo esses dias ele seria desprezado, seria combatido. O Umbanda alertou o irmão Oliveira, assim como as pessoas estão desprezando, isso já nos anos 60, talvez antes mesmo, lá em 55, principalmente naquelas campanhas que ele fez ali na Califórnia, umas mensagens, inclusive eu traduzi uma daquele período. Ele realizou uma campanha de tendas em 55 na Califórnia. Estou tentando lembrar da cidade. São Fernando. Vale de São Fernando. Eles rejeitaram a mensagem. Umbanda estava sendo rejeitado ali. Foi naquela campanha que se criou uma grande dívida, inclusive. E os ministros, um dos homens do Homens de Negócio Evangelho Completo, Argan Bright, ele disse: Umbanda, eu sei que é contra a sua política, mas temos que pedir dinheiro. Vamos sair com dívida dessa campanha. Ele disse: não, eu pedi a Deus para que Ele me ajudasse a fazer a sua obra, que eu nunca tivesse que fazer apelo por dinheiro algum. Se nós ficarmos em dívida, não se preocupe, eu vou trabalhar, eu vou pagar as nossas despesas. Mas por que aconteceu aquelas dívidas? Por que as pessoas não estavam vindo ali? Porque já havia vários outros personificadores fazendo alguma coisa muito parecida com o que o Umbanda estava fazendo. E muitos estavam dizendo: já tem outros fazendo a mesma coisa que o Umbanda fez, então ele não é o único original, temos outros aí. Veja, sempre há algo a paralelo. E veja, ali naquele Vale São Fernando, na Califórnia, você sabe o que é aquilo lá agora? É a capital da pornografia. Todos os vídeos de pornografia que se tem notícia da América, é tudo produzido ali naquela região. Eles desprezaram tanto Deus que hoje Deus entregou aquela região para Satanás. Porque eles desprezaram a palavra do profeta, eles esteve pregando naquela região ali, no Vale de São Fernando. Faça a pesquisa. Hoje, Vale de São Fernando é a capital da prostituição, a capital desses filmes de pornografia. Tudo é produzido ali. Deus entregou aquele lugar à maldição. Então, Umbanda ele disse: isso vai acontecer. E ele disse para o Oliveira: da mesma forma como desprezaram o meu ministério de cura divina, irmão Oliveira, também vão desprezar o teu ministério de ensino. E nós temos visto isso acontecendo até mesmo hoje, porque mesmo nós tentando alertar a igreja dessas verdades de Umbanda e da forma como ele tem instruído fielmente os seus servos, como o irmão Oliveira, nós temos visto muita resistência a isso. Então, o que o espírito do anticristo está tentando fazer agora hoje é o quê? Afastar os filhos de Deus dessas verdades para que eles não se convertam nessas colunas que hoje nós podemos voltar a ser. Durante eras isso se perdeu. Então, há um esforço de um outro espírito, uma outra unção, contra esses fundamentos originais que foram levantados e que seria restaurado nesse dia. Vamos lá para o livro das Eras, onde Umbanda trata disso? Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deles o teste da palavra. Se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. Ele, está falando do maligno, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Mas Deus nunca colocou sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra. Busque a palavra. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar e tudo mais, os sinais que você precisa, tudo vai ser acrescentado. Coloque a palavra na frente. Eu tenho uma necessidade, irmão Jorge, profissional, financeira. Busca o reino dos céus primeiro. Enfatiza isso. Continue mantendo isso como teu alvo. E o resto, Deus vai acrescentar a você. Como ministramos naquele dia, Deus não permite que os seus filhos sejam deixados em dificuldade. Amém. Então os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro. Primeiro prepara para mim. De acordo com a palavra do Senhor, quando ela fez conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Veio para a palavra primeiro e depois observe o milagre. Venha para a palavra. Busque o teu compromisso com Deus primeiro. Tente se monitorar, tente ver tudo o que você precisa fazer para seguir a Deus, sua palavra, corretamente, e deixe Deus trabalhar no resto que você precisa. Amém. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Então, mas a Umbanda disse,
que se alguém começar sem este fundamento, todo o seu começo estará errado. Você tem que começar correto. Coloque em primeiro lugar isso, priorize isso. O fundamento, disse Bambam, ele está na palavra de Deus. E é na revelação de Jesus Cristo. Mas tudo vai depender se você começou corretamente. Vamos para um sermão sem tradução aqui para você entender o que estou dizendo. Companheirismo pela redenção de 55. Agora, amigos, é somente um caminho de volta. Eu vi muitos deles que podiam dançar no Espírito, que podiam falar em línguas e podiam correr por todo o edifício e tudo mais, e ainda assim sem comunhão, tão miseráveis quanto poderiam ser, porque edificaram sobre o fundamento errado. Isso mesmo. Nós temos que começar com a coisa certa, com o entendimento correto, com a doutrina correta, com o espírito correto. Você tem que começar correto. Com a coisa principal primeiro. Se você não fizer isso, todo o seu começo está errado. Não adianta o tempo, não importa o tempo que você levou, mas gastei tanto tempo com aquela dominação, tanto tempo com aquele companheirismo. Você começou errado, tudo deu errado. Se você não fizer isso, todo o seu começo está errado. Você tem que voltar à fundação. Veja onde é que está errado e sai e comece tudo de novo. Então é por isso que no nosso culto de virada de ano, nós lemos aqui algumas palavras do irmão Branham, onde ele orientava você. Olha, comece o ano novo firmado na palavra. Não é isso? Eu vou ler rapidamente só 2 parágrafos que nós comentamos. A mesma mensagem, Shalom, de dias diferentes, de 64. Pois assim o ano novo é determinado por Deus, apenas se determine a ficar em sua palavra. Essa orientação de uma banda, comece o ano novo firmado na palavra. Amém. Por isso que essa é a nossa primeira mensagem do ano novo aqui, do ano de 2018. Né? E é isso que eu estou trazendo para você. Firme-se nesse fundamento. Comece correto. Para onde a palavra diz para você andar, ande. Outra mensagem, Shalom. Então, para o ano novo, esteja determinado a permanecer com a sua palavra e o que foi prometido. Aleluia. Fique com a palavra. Amém. Permaneça com a palavra. Então, nós temos que voltar a confiar em Cristo para todos os nossos problemas. Temos que confiar nele, descansar nele, como Davi descansou. Ele é a rocha da minha salvação, eu descanso nele. Qualquer coisa que estiver errado conosco, basta nós pararmos e ver onde o erro começou e voltar àqueles fundamentos e começar tudo de novo da forma correta, então Cristo vai nos abençoar. Amém. Outro sermão sem tradução. Companheirismo pela redenção. É a mesma mensagem. Deixa esta pequena unidade nesta manhã, aqui no Tabernáculo Brana, propor-se em seu coração. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando para o fundamento. Deus, cria em mim um tipo certo de espírito, que você tenha um espírito correto. O que faz você ter um espírito correto? O que uma pessoa que tem um espírito correto faz? Ele vai pensar corretamente, vai refletir corretamente, vai fazer escolhas corretas, vai falar corretamente, vai pensar, não vai ter malícia, não vai ter sentimentos errados. Busque isso, um tipo certo de espírito. Cria em mim um amor, uma paz. Mamãe está dizendo em oração, Deus, cria em mim um amor, para que eu seja sincero em gestos, em palavras, que ultrapasse todo entendimento. E, ó Deus poderoso, a partir daí, edifica-me então. Quando eu ver algo errado, permita-me voltar ao fundamento e começar de novo. Amém. Quebre as tábuas e volte atrás novamente. Isso tem que ser construído direito. Não comece torto, não comece errado, não vai dar certo. Volte ao fundamento original. Porque não importa o quão alto você constrói isso, ou quanto tempo leva construindo errado, será uma queda mais pesada quando você cair. Então faça certo desde o início. Então, o que nós tentamos fazer nesse culto de ano novo, eu estou mais uma vez mencionando ele, é justamente tratar dessa fundação. E como estamos tratando agora, tratando dessa fundação original que é Cristo para a igreja. Por isso que é extremamente importante entender e aceitar o que nós estamos mostrando aqui. Ninguém sai do culto de uma igreja da mesma maneira que ele entrou. Seja numa igreja ou seja num ponto de pregação, um culto familiar, ou ele sai pior ou ele sai melhor. E isso vai depender de como ele recebeu a palavra que foi ministrada. Lembrando, ele disse,
que a maneira como lidamos com a palavra pode selar o nosso destino eterno. Então, de qualquer maneira, Deus nos envia a sua palavra e ela com certeza alcançará o objetivo para o qual ela foi enviada, seja para abençoar ou para amaldiçoar. Deixa eu ler um sermão do irmão Branham, ele explica isso. Não temos traduzido. Ressurreição de Lázaro, 50. Nosso Pai Celestial, agora nos reunimos esta tarde para um propósito: falar de Ti e amar-te. E todos nós te amamos. E nós viemos frente a isso hoje, sabendo que hoje alguém pode selar o seu destino eterno desde o culto de hoje, com atitude em relação à palavra. Nós percebemos que ninguém pode entrar no culto e retornar e ser a mesma pessoa. Não importa qual culto. Não importa se é um grande ministro, um pequeno ministro. Se a palavra de Deus sendo pregado, tem que haver uma reverência. Amém. Você não é a mesma pessoa depois que você sai do culto. Você pode selar o destino eterno conforme o tipo de posição, de postura, de espírito com que você estava ali. Nós saímos, se rejeitamos, saímos pior do que nós éramos quando entramos. E nós temos visto testemunho disso. Temos visto pessoas, ministros que ouviram e que selaram seu destino eterno porque depois rejeitaram tudo que ouviu. Se aceitamos, saímos melhor do que nós estávamos, porque a palavra não retornará nula, ela conseguirá o que foi proposto. Amém. Se até agora o que vocês ouviram é a palavra de Deus, ela vai produzir em você o efeito que ela quer que seja produzida. Amém. Isso é Isaías. Você conhece, mas eu vou ler. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Vou enviar o meu céu para trazer minha palavra para eles. E aqueles que ouvirem com bom espírito vão produzir isto. Vão retornar nas suas vidas em fruto, em frutificação. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Amém. Eu não sei por que Deus me deu essa mensagem para entregar para você, mas é por algum motivo. Amém. Mas não tem nada que eu não estou ouvindo que eu não conhecia antes, irmão Jorge, mas é por algum motivo. Verdade. A palavra não vai voltar vazia para Deus. Vai produzir algum efeito, bom ou não, conforme o que você vai receber, ou quem ouvir depois da gravação. Então, nossa atitude referente à sua palavra, que nos foi enviada, vai, como disse uma banda, determinar o nosso destino. Nosso destino se determina quando ouvimos a sua palavra e a reação que temos com ela. Vamos para uma outra mensagem sem tradução. As 7 eras da igreja de 54. Comentamos com o irmão Rosendo ontem, não foi isso, irmão Rosendo? O irmão Banda pregou as 7 eras antes de 60, né? Essa foi uma das ocasiões. Teve outras antes dessa ainda. Deus, tire toda loucura. Torna-nos sinceros, sabendo que devemos responder ao juízo de Deus algum dia. E a nossa atitude em relação a Ele e a sua palavra agora vai determinar o nosso destino eterno. Verdade. Veja quão importante quando você está no culto, buscar reverência. Então, Mambana, ele disse que ao mesmo tempo que a trombeta de Deus soar para levar os filhos de Deus no dia da ressurreição, para arrebatar a igreja, ao mesmo tempo essa trombeta também vai anunciar o selo da condenação, ou seja, do destino eterno para aqueles que ficarem. Porque a trombeta vai soar para levar o povo, mas alguns vão ficar. E essa mesma trombeta vai ser para mostrar o nosso destino eterno, que foi selado por termos aceitado a palavra, e essa mesma trombeta vai denunciar, vai proclamar o destino eterno daqueles que rejeitaram a palavra. Outra vez, as 7 eras da igreja. Trombeta é um anúncio. Gabriel, na vinda do Senhor, soará a trombeta de Deus. Esta foi a trombeta de Deus soprando. Em outras palavras, Ele está se preparando para anunciar o destino eterno do mundo. Uma trombeta, o que é isso? Prepare-se. Eu vou lhe dar a revelação de Jesus Cristo para dar à igreja. Eu falarei a você qual será o destino do mundo para quem receber e quem rejeitar. Então, essa trombeta ela vai fazer essas duas coisas. Vai mostrar o selo daqueles que receberam e, ao mesmo tempo, o selo daqueles que foram marcados como escravos. Um selo do anticristo. Então, desde que conhecemos a verdade, então Cristo, Ele tem nos sustentado, tem sido a nossa rocha, tem sido a nossa fortaleza. E é por isso que podemos descansar
sabendo que o nosso destino eterno está seguro em suas mãos. Glória a Deus. Voltando mais uma vez ao culto de Ano Novo, nós dissemos ali, irmã Bana citando, nós não sabemos o que será do nosso futuro, mas nós descansamos. Se você recebeu a palavra, foi reverente a ela e aceitou, descanse, o teu destino eterno está seguro, está garantido nas mãos de Deus. Sermão sem tradução aqui, a direção do Espírito Santo 55. O Senhor Jesus nos alimentou com toda a comida, com que já nos alimentamos, para fazer de você coluna do Evangelho. Não é isso? Ele nos dá a respiração que respiramos. E Ele é o único que segura o nosso destino eterno em sua mão. É Ele, está nas mãos dele. Nossas vidas estão nas mãos dele. E se está nas mãos dele, está num bom fundamento. Nós descansamos. Então, pela palavra de Deus sendo cumprida em nossos dias, nós temos uma percepção de o quão próximo nós já estamos no fim, queridos. E o que nos deixa seguros é saber que o nosso destino eterno repousa sob a palavra de Deus. Amém. Ao mesmo tempo que alguns ficam atemorizados e cada dia mais criam mais datas para o fim do mundo, né? São tantos que eu já perdi a conta. Estão preocupados com essa questão. Nós não estamos preocupados com isso. Veio o fim do mundo, é um fim do mundo para eles, mas o nosso mundo nem é daqui. Nós somos forasteiros, somos peregrinos, não é isso? Olha lá, outra mensagem sem tradução aqui, a infalível palavra de Deus, 56. Há uma ocasião em que nós precisamos pegar o projeto, é a palavra de Deus, para descobrir o quão longe na estrada estamos, o quanto já se passou. O quão perto o edifício está sendo concluído. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que tudo já está chegando ao fim. É isso que está falando. Eu por mim mesmo sei, juntamente com muitos e todos os crentes aqui, que nós descansamos o nosso destino eterno solenemente sobre a palavra de Deus. Isso é tudo. E qualquer coisa fora daquilo, eu não diria que eu não acredito nisso. Eu diria isso. Eu não entendo isso. Isso deve vir pela palavra. É o único fundamento que nós temos. Amém. Então, se alguém descansa o seu destino eterno em uma outra revelação, em uma outra doutrina, ele se faz coluna disso, não do Evangelho. Mas se ele descansa o destino eterno em uma coisa forjada pelo homem, de um sistema do homem, ele não está num lugar seguro, disse o Mambrana. E quando nós saímos fora do fundamento original da palavra, a própria presença do Senhor deixa de ser sentida. E nem pode haver qualquer crescimento espiritual. Então, este é um problema que está acontecendo em muitas igrejas. Deixa eu ler isto, onde o Mambrana fala, na mensagem Plantando a Vinha Onde Plantá-la. Veja como Davi expressou isto. Este homem é bem-aventurado. Ele será plantado, não apenas estabelecido. Sabe, eu gosto de ver qualquer coisa plantada. Agora, Israel não foi plantado no Egito. Eles foram apenas estabelecidos. Não era só a terra original. E um homem que é um cristão, que descansa o seu destino eterno sobre algum credo denominacional, não está em seu lugar seguro. Não, é areia. Este é todo o problema com o tabernáculo Brana. Está falando do tabernáculo Brana. Porque a incredulidade e os cuidados do mundo têm subjugado as pessoas, a ponto de elas não poderem produzir crescimento espiritual. Mamãe estava discernindo isso no seu tabernáculo. Que Deus nos ajude que isso não aconteça em nosso meio, no nosso tabernáculo, em Francisco Morato, a todos os irmãos que estudam conosco. A incredulidade, duas coisas que ele está repreendendo aqui. Incredulidade, e os cuidados do mundo. As pessoas ficam muito preocupadas com o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou beber. É isso. Você conhece o Sermão da Montanha, mas Jesus explicou isso. Mas tem pessoas que ficam preocupadas com essas coisas. São duas coisas que, diz Mambrana, fazem com que as pessoas fiquem subjugadas ao ponto de não produzir crescimento espiritual nenhum. Porque eles ficam mais ocupados com essas coisas do que com o seu crescimento. Eu disse, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, tudo mais vos será acrescentado. Amém. Eu acho que Mambrana estava discernindo ali. Isso estava acontecendo, o povo está muito preocupado com outras coisas. Ele disse, olha, vocês não estão produzindo espiritualmente, não estão frutificando para Deus. Este é o problema com a nossa nação e este é o problema com as nossas igrejas. Sim, há uma demanda grande. Você que tem necessidade, você que tem luta, vem aqui, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer uma campanha, você vai pagar seus votos, você vai fazer seus sacrifícios, não é isso? As pessoas estão preocupadas, há uma demanda grande para isso.
eles não têm regozijo. E a alegria do Senhor se foi, por se ocupar demais com as coisas do mundo. Né? Então ele está dizendo aqui, alguns perdem sua comunhão com Deus. Perdem a alegria do Senhor. Né? Não tem desejo de sequer estar com os irmãos, de congregar, de buscar a Deus numa igreja. Né? Agora, como isso foi escrito uma vez nas Escrituras, e nós já pregamos sobre isso, a palavra hebraica ikabod, que significa a presença do Senhor se foi a glória de Deus. Né? Isso está sobre as nossas igrejas, porque saímos fora da fundação original. Veja, a fundação original não é só o conhecimento da revelação de Jesus Cristo, é muito mais, são todos aqueles princípios básicos que Paulo lançou para nós. Mas aqui não vamos dizer, quando você abandona essa fundação original, ou seja, quando você deixa disso ser a tua prioridade diariamente, e você substitui isso por outras demandas, como diz, você vai esfriar espiritualmente. Você vai ser como as igrejas, e acabou! A glória uma hora vai sumir, vai desaparecer. Naquele estudo que eu ministrei, eu não estou recordado, mas eu devo ter dito isto. É muito fácil você perder a glória de Deus. É muito fácil. Porém, é muito fácil também você recuperá-la. Basta você fazer o que o profeta diz. Veja onde você começou a fazer tudo errado. Né? Largue tudo isso, recomece o fundamento e comece tudo outra vez. A glória de Deus está presente para nos acompanhar, para nos abençoar. Desde que você busque. Né? Então, nós saímos fora da fundação original e nos colocamos em credos e denominações e permitimos as coisas do mundo sugarem a nossa experiência com Deus. Esse é o outro problema. Quando você substitui esses fundamentos por outras demandas, a tua própria experiência com Deus começa a esfriar, começa a esmorecer. Você para de dar testemunho, você para de buscar. Né? Então, a única maneira de nós garantirmos a nossa experiência com Deus é de nos manter sintonizados com a sua palavra e saber separar os nossos próprios sentimentos da nossa fé. O diabo, ele quer fazer nós cremos que nós perdemos a nossa experiência com Deus. Deixa eu ler um sermão numa Umbanda para você entender o que eu estou dizendo com isso. Sermão sem tradução. A hora está próxima, de 51. Muito sermão sem tradução aqui, né? Isso que o diabo tenta fazer o tempo todo. Preste atenção nisso. Queimar você em algo. Tornar você mais doente quando você receber oração. Né? Ou você não crê na cura divina. Né? Fazer você pensar que perdeu a sua experiência com Deus. Né? Às vezes nós podemos não sentir a presença de Deus. E o diabo então vai tentar fazer você pensar que Deus te abandonou. Às vezes são situações que acontecem. Às vezes os crentes não sentem a presença, parece que é uma oração não respondida, parece que Deus virou as costas para você. Isso acontece com todos. Aqui a mamãe está dizendo, nessas situações o diabo tira proveito para tentar fazer mudar alguma coisa. Então o que aconteceu? Deus não está me ouvindo? Deus está ignorante a isso? Será que eu sou eleito? O diabo vai começar a fazer isso com o crente. Né? Por que isso? Porque eles começam a avaliar ou a validar a sua vida com seus sentimentos, o que ele está sentindo. Se ele sente que ele está um pouco isolado, desamparado, isso afeta a sua fé. Isso afeta a sua convicção. Então, Umbanda aqui vai dizer para você, ele está mentindo para você. Chega o momento em que você deve permanecer na palavra de Deus e ficar só. Mas quando chegar esse momento, fique aí. Ou seja, quando chegar o momento em que Satanás tentará convencer você de que você não é filho de Deus, que Deus não está te abençoando, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está com você, ou que Deus está te reprovando pelas coisas que você faz, porque às vezes você está correto, e o diabo vai tentar colocar essas coisas. E você vai sentir como se fosse tudo verdade, mas é uma mentira do diabo. Então, o irmão disse, quando isso acontece, quando chegar esse momento, fique aí. Deve haver um momento em que você precisa se separar entre os seus sentimentos e a sua fé. Não importa o que você está sentindo. Eu estou me sentindo um pouco mal, eu acho que alguma coisa está errada comigo. Deixe isso, firme-se na tua fé, na palavra. O que a palavra diz a você? Aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. Ele disse que nada nos poderá separar do amor de Deus. Firme-se nessa palavra, ainda que você não sinta nada, ainda que você não sinta que parece que alguma coisa não está te favorecendo, esqueça os sentimentos que você tem, diz uma banda. Esqueça os teus sentimentos.
Qual é a palavra? Firme-se nela. Creia nela. E confesse essa palavra. Amém. Ainda que você sinta alguma outra coisa, mas não disse, é o diabo te tentando. Você recebe uma oração para ser curado, mas eu acho que Deus não vai me ouvir, Deus não quer me curar. Enquanto há vida, há esperança. Amém. Deixe os sentimentos de lado. O que a palavra diz? Firme-se nela, creia nela, confesse ela. Amém. Então, isso porque, embora a fé ela possa gerar convicções para você, possa gerar certezas para você, ela não é algo que envolve a emoção e a sensação. A fé não tem nada a ver com emoção e sensação. Você pode se emocionar, você pode sentir algo de Deus, o calor do Espírito Santo, você sente isso nas orações, eu sinto, você tem que sentir. Há uma sensação sim, mas saber que você está em Cristo e que Ele te guarda, é nisso que você tem que guardar a tua fé. É nisso que você tem que se firmar. É essa confiança que você tem que ter. Não exatamente em sensações, mas crê nisso. Deus está com você. Amém. Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. Porém, essa experiência, ela deve ser constante. Não é só uma coisa que você tem uma vez ou outra, ou algo que você teve no passado. Sim, irmão Joel, eu sei do que o senhor está tratando. Eu tive uns momentos de experiência muito grande com Deus. Eu lembro, uma vez eu estava lá no meu quarto, isso foi que ano? Lá em 1900 e rapadura, foi muito tempo. Deus não quer nada disso. Ele quer de hoje. Ele não quer que você fique contando, lembrando das experiências do passado. Qual experiência tem hoje? Hoje você tem que ter experiência com essa palavra. Hoje você tem que ter experiências com esse Cristo. Não lembrar o que aconteceu. Sim, há muito tempo eu tive essa experiência. Não, agora, hoje você tem que ter isso. Mensagem sem tradução. O ministério de Cristo, de 53. Não é o que fizemos há 30 anos, mas o que fazemos hoje. Qual é essa experiência com Deus hoje? Que experiência você tem dele? Que testemunho você tem dele te abençoando hoje? Que provas que você dá hoje de que ele está te abençoando, de que ele está te guardando, de que ele está te livrando? Você diz, bem, há 20 anos atrás eu tive uma experiência maravilhosa. Mas e agora? Bem, eu acreditei nele há muito tempo, mas e agora? Essa experiência tem que ser hoje, atual. Então, não há nenhum problema de, como eu disse, de você ter sentimentos, de você ter sensações, porque isso faz parte. Mas o emocionalismo, ele jamais deve ser substituído por uma experiência real com Deus e com a sua palavra. E é exatamente isso que espíritos religiosos sedutores têm feito com muitos cristãos. Às vezes o Espírito Santo está afastado naquela conversão, então eles tentam compensar com gritos, com línguas, porque você sabe, é possível você ter dons e ao mesmo tempo não ter o doador. Então isso é o emocionalismo sendo colocado no lugar do fundamento original. Eles não têm o Espírito Santo, estão por conta própria, Deus não está ali, e acabou, que agora foi embora. Como eu disse, em várias igrejas isso está acontecendo, porque estão preocupados com as demandas do mundo, deixaram a palavra como seu fundamento prioritário, como seu foco, deixaram isso aqui. Então quando isso acontece, eles estão por conta própria, eles não sentem a glória, então eles tentam compensar isso com a emoção, com o sentimento, e gritam alto e falam línguas, mas tudo isso é para compensar o que eles não têm. E isso está sendo usado como um substituto daquilo que a igreja deveria ter para fazer dela o fundamento de Cristo e a coluna do Evangelho. Vamos lá, mensagem Espíritos Sedutores, é daí que eu tiro isso aqui. Eu creio e acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus, ou mulher, tem a tendência de se emocionar um pouco. E é normal. Não há nenhum problema quanto a isso, ter emoções. Eu simplesmente creio nisso, isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotaram o emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento. Tem gente que grita muito, faz muito barulho. Coloca as músicas gospel lá do alto-falante mais alto volume para os vizinhos ouvir. Pode dizer, eu sou evangélico, eu sou gospel. Então eles fazem muito barulho, mas por dentro são sepulcros mortos. Mas seja tão santo, seja tão reverente, seja tão zeloso quanto a palavra, quanto você demonstra exteriormente com música alta, com grito, com barulho. Aí diz uma banda, eu vou concordar com isso. Pode fazer o teu barulho. Será legítimo, não será hipócrita, não será falso. Não é isso? Apenas fazem muito barulho, mas viva tão santo quanto você vive sendo barulhento. Então você estará bem. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para
para pouco aproveita. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados, porque podem gritar, ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. Então veja, um extremo é o sensacionalismo substituindo a palavra, e o outro extremo é você ter apenas um conhecimento intelectual da palavra em substituição a uma experiência real e verdadeira com essa palavra, que, como temos dito, é a revelação de fato de Cristo na vida do crente. Então, uma experiência pessoal com Deus, ele vai te dar um entendimento muito além do intelectual, que é limitado e inoperante se Deus não estiver vivificando esse conhecimento que é do Espírito Santo. Pode ser legítimo, pode ser correto, mas se o próprio Cristo estiver ali, não vai produzir nada. Não há frutos. Somente com o poder vivificador ou o Espírito Santo testificando pessoalmente para nós, é que nós teremos a revelação de Cristo vivendo em nós. Amém. E a vida de Cristo em nós vai muito mais além do que qualquer sinal que se possa ser presenciado ou sentido. Vai muito mais além do que isso, queridos. Muito mais além do que um sinal, ou muito mais além do que os dons. Deixa eu ler esse sermão aqui sem tradução ainda entre nós. O poder do diabo, de 55. Jesus disse: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode entender o reino dos céus. Não há maneira de entender isso até que você nasça de novo. E então Deus se revela a você. E então você sabe que passou da morte para a vida, porque ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. A única maneira de saber que Jesus é o Cristo é quando o Espírito Santo testifica pessoalmente para você que Ele é o Senhor Jesus ressuscitado. Não importa o que Ele faria, que tipo de sinais, que tipo de milagres, você nunca saberá até a sua experiência pessoal com Deus. Então nada disso pode substituir essa experiência. Né? Podem tirar fotos segundo de fogo, isso não quer dizer nada. É a tua experiência real com Deus. Portanto, um dos erros mais frequentes é de alguém substituir esse fundamento, essa revelação, por algum tipo de inspiração. Muitos pregam baseado em uma inspiração, tomam decisões e fazem escolhas baseadas em algum tipo de inspiração, porém, se essa inspiração não se enquadrar com a palavra, ela é falsa. Porque toda inspiração, para ser genuína e correta, tem que concordar com a palavra de Deus. Amém. Demonologia, estado religioso, eu não tenho muita instrução, mas tudo que sei recebo através de inspiração. E se essa inspiração não concorda com a Bíblia, então está errada. Está vendo? Tem que ser a Bíblia, não importa que inspiração seja. Aqui está o fundamento de Deus. Nenhum outro fundamento foi colocado a não ser este. Ou da Bíblia. Né? Então, como o fundamento da igreja está baseado na doutrina apostólica, então o cuidado que todo crente deve ter é de procurar se assegurar de que a sua doutrina e inspiração está baseada somente no assim diz o Senhor. Porque Deus não irá reconhecer nenhum outro fundamento ou doutrina que seja diferente daquilo que Ele já declarou para nós. Vamos para um sermão sem tradução aqui. A serpente de bronze, 53. Deus nunca irá reconhecer qualquer fundamento a não ser esta palavra, porque nenhum outro fundamento pode ser colocado além do que já posto. Se você aceita que um outro fundamento além do que foi posto, você já selou o seu destino eterno. Você já entendeu isso? E temos visto irmãos e ministros fazendo isso. É isso. E esta é a palavra de Deus no princípio. Se qualquer outra coisa for dita, se isso não se compara com esta palavra, então não é de Deus. Eu não pensaria, porque a Bíblia diz, aquele que tira ou acrescenta, o mesmo deve ser retirado sua parte do livro da vida. Então, nós queremos ter a certeza de que nós guardamos nossa doutrina sempre sobre o assim diz o Senhor. Então, meus queridos, já para encerrar aqui, só quero enfatizar mais um pouco sobre isso que nós vemos do irmão Banda dizer que precisamos ter essa experiência pessoal com Deus. Cada um dos filhos de Deus tem que ter essa experiência pessoal. Amém. Então, cada um precisa ter essa experiência, e essa experiência tem que ser baseada não em algum outro, não no que os seus pais tiveram, no seu cônjuge, esposa ou esposo, ou mesmo em sensações que você pode obter, mas tem que ser de algo realmente palpável e que seja uma vindicação bíblica,
Porque a palavra de Deus ela deve ser a única base, nosso único fundamento. Debate sobre línguas, não temos traduzido também. A Escritura é absolutamente a nossa base. Não podemos basear nossa salvação em sensações, em experiências de outros, ou em nossa própria experiência, ou em nossas próprias sensações. Tem que ser na palavra de Deus, porque essa é a verdadeira marca. Todos os profetas que Deus enviou, eles tinham que ter essa experiência com Deus e com a sua palavra. Moisés teve que estar face a face com Deus. Nós precisamos estar face a face com Deus. Porém, essa experiência que cada filho de Deus tem que ter, tem que ser baseado nisto. De desejar-se ser um cristão, ou seja, ser semelhante a Cristo. Amém. E sem isso, sem ter essa experiência pessoal com Ele, não será possível você ser como Cristo. E nem muito menos ter o caráter dele. E se você não tem essas marcas do caráter de Cristo, por não ter tido essa experiência com Ele, isso vai te selar. Isso vai selar o teu destino eterno. Eu leio isso aqui e encerro. Hoje essa escritura está cumprida. 65. Moisés, sabe, era um homem chamado por Deus, um profeta. Enquanto ele estava sendo chamado, sendo um profeta, ele teve que ter uma experiência sobrenatural para ser um profeta. Ele teve que encontrar Deus face a face e conversar com Ele. E outra coisa, o que ele disse tinha que acontecer, ou ninguém teria acreditado nele. Portanto, ninguém tem o direito de se chamar assim até que ele tenha falado face a face com Deus. Você não pode se dizer cristão, a menos que realmente Cristo esteja em você e que você tenha uma experiência pessoal com Cristo. Quando você tem essa experiência pessoal com Cristo, pode vir o diabo com aquelas mentiras que a irmã Bana conta, que o diabo veio contra você. E usa os teus sentimentos para dizer, olha, Deus te abandonou, você está rejeitado por Deus, você está errado. Pode vir todas essas mentiras do diabo, mas se você tem essa experiência pessoal com Deus, você continua confiando na palavra de Deus. Amém. Ainda que você não sinta nada. O diabo vai continuar te acusando, mas você tem experiência com Deus. Então você tem uma rocha na qual você se firma. Amém. Então, você tem que estar face a face com Ele. Na parte de trás do deserto, busque o teu deserto. Pode ser lá no teu quarto, do lado da cama. Busque lá. Dobre os teus joelhos lá. Não saia para o teu trabalho sem dobrar os joelhos e orar a Deus. Busque o teu deserto em algum lugar onde ele conhecesse o próprio Deus. Todo cristão deve ter essa experiência antes de dizer qualquer coisa sobre ser cristão. Sua própria experiência. Amém. Que Deus nos ajude, que possamos ter essa experiência. E que essa experiência seja verdadeira, genuína e que nos torne realmente crentes inabaláveis, filhos de Deus vencedores e conquistadores, colunas do Evangelho. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Essa é a simples mensagem que eu queria entregar para você. Vamos colocar de pé e vamos encerrar com uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, Deus maravilhoso, Graças. como é maravilhoso, Senhor, como é sublime Obrigado, Jesus. relembrar todas essas coisas que o teu profeta nos ensinou. E estão aqui nas mensagens, mas alguns passam por alto, ignoram, mas são preciosas, são gemas preciosas para nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em tudo isso que o teu profeta nos colocou. Queremos ser tudo isso que ele disse que nós somos. Amém. Colunas, por crer no fundamento, por ter voltado ao fundamento. Amém. Mas ao mesmo tempo, Senhor, se em algum momento deslizamos para fora disso, nos mostre onde erramos para que nós voltemos, porque o teu profeta disse, possa construir o tempo que levar, você não vai conseguir. Você precisa voltar ao fundamento. É isso que nós queremos, Senhor. Nos foi dada essa oportunidade de voltar. Amém. Há algum tempo atrás não havia como fazer. O máximo que poderiam seria voltar para um outro dogma, para um outro credo. Mas agora nós temos a rocha, a revelação, Amém. a palavra revelada para esse dia. É nisso que queremos nos firmar, Senhor. Então ajude cada filho teu que está aqui, que eles possam ter essa experiência pessoal contigo, para que eles possam vencer Satanás em todas as suas mentiras, porque cremos que ele já está derrotado. E nós cremos porque firmamos nossa confiança, nossa certeza Amém. naquilo que na tua palavra diz. Aleluia. Sabemos que ela é verdadeira, sabemos que ela é eficaz. Agradecemos, Senhor, por essa palavra. Sim, meu. E ela não vai voltar vazia para ti. Amém. Os efeitos que tu queria que ela tivesse sobre nós levaremos conosco. Amém. E que tu nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Sim, meu. No nome de Jesus Cristo. Graças. Amém.
Senhor.